Olá, boa noite. O Rede TV News já está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começou a Copa do Mundo mais política da história. Em meio às ameaças de novos ataques americanos no Irã, o possível abandono da delegação iraniana e manifestações no México, a bola enfim rolou. Vitória da seleção mexicana, que venceu a África do Sul por 2-0. E você vai ver também. Nem mesmo a Copa do Mundo ajuda a melhorar os problemas de Donald Trump. Além da guerra, a economia segue impopular por lá e a inflação não para de subir. O Congresso aprova a pauta-bomba sobre renegociação de dívidas do agro e o rombo pode chegar a quase 150 bilhões de reais em 10 anos. O Ministério da Fazenda estima que outras pautas, como essa, podem gerar impactos de 2 trilhões de reais. Estamos de volta para falar sobre um caso em São Paulo. A polícia de São Paulo investiga o estupro de uma menina de 4 anos dentro do banheiro de um clube no Palmeiras, na Zona Oeste. A repórter Jordana Langella tem mais informações a respeito desse caso. Olá, Jordana. Boa noite. Olá, Fabiola. Boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Exatamente, Fabiola, de acordo com o depoimento da mãe da vítima, uma menina de apenas 4 anos foi estuprada dentro de um banheiro masculino aqui do Palmeiras. A mãe informou à polícia que a criança disse para ela que um homem chamado pela filha de vovô teria tocado na sua região genital. Depois disso, imediatamente, a mãe voltou com a criança, com a filha, até o Palmeiras, onde essa criança foi atendida por um médico que identificou sinais de violência sexual. Já a polícia pediu um exame do ML. O Palmeiras informou que um homem associado foi identificado, é suspeito e foi suspenso do clube. E, se for comprovada a autoria desse crime, esse homem será expulso imediatamente do clube. Já a polícia segue em busca do suspeito desse crime. Fabiola, volto com você. Nossa, que história. E é muito importante a gente falar sobre isso, esses casos, né, de ataque às mulheres. Tem mais um caso em São Paulo que aconteceu numa estação de metrô. Um homem foi preso, suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos na Zona Leste. Ele teria cometido o mesmo crime outras 2 vezes. Câmeras de segurança mostram o comportamento do suspeito antes do crime. Às 8h28 da noite do último dia 12, ele aparece andando no terminal de ônibus do metrô Tatuapé, vai ao banheiro e parece observar o movimento da região. Na sequência, o homem caminha em outra rua e, ao que tudo indica, segue a vítima. Meia hora depois, ele aparece novamente no terminal de ônibus com um casaco vermelho e branco e foge. O crime aconteceu na região do Tatuapé. A vítima, uma adolescente de apenas 17 anos, contou à polícia que estava perdida, caminhando na Avenida Salim Faramaluf e pediu ajuda para um homem para chegar até a estação de metrô Tatuapé. Ele indicou o caminho e pediu para a jovem segui-lo, mas ao invés de levá-la até a estação, ele foi com a vítima até um beco sem saída. Foi neste local que o estupro aconteceu. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem encurralou a vítima dizendo que estava armado. E tem mais. Depois de violentar a adolescente, ele roubou o celular dela. William da Silva Santana, de 32 anos, foi encontrado pelos policiais dentro da própria casa. Ele foi preso e encaminhado para o 30º Distrito Policial, que investiga o crime. De acordo com a polícia, ele já tinha passagens criminais, inclusive por estupro. Ele foi preso quando maior por tráfico de substância entorpecente e quando adolescente já registrava um estupro semelhante ao que ele praticou aqui. As investigações indicam que certamente existem outras vítimas. A polícia acredita que William Santana esteja envolvido com outros estupros semelhantes. Por isso, reforça a importância da denúncia das vítimas. Caso alguma mulher o reconheça, a recomendação é procurar imediatamente o 30º DP e fazer o boletim de ocorrência.
Agora a gente vai para o Rio de Janeiro porque uma operação do Ministério Público do Rio teve como alvo uma quadrilha. E essa quadrilha formada por policiais civis e policiais militares. O grupo vendia de terrenos irregulares a outras questões. Um delegado está entre os investigados. A Natália Fonseca tem mais informações ao vivo a respeito dessa operação. Olá, Natália, boa noite. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos. A operação prendeu 3 policiais civis e um empresário. Eles são suspeitos de integrar um esquema ilegal de venda de terrenos em área protegida no Parque Estadual da Pedra Branca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o grupo ligado à milícia atraía compradores com a promessa de lotes regularizados em Campo Grande. O prejuízo às vítimas chega a R$900 mil. Mas o Ministério Público apura que esse golpe poderia chegar a 27 milhões de reais, poderia render 27 milhões de reais a esse esquema. Além das prisões, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão um policial militar denunciado e um delegado da Polícia Civil que ainda é investigado. Ao todo, 15 pessoas foram denunciadas por organização criminosa, estelionato, corrupção e crimes ambientais. A investigação também aponta pagamento de propina para atrapalhar as investigações e conversas sobre a execução de milicianos rivais. Fabiola. Obrigada, Natália. O Ministério da Fazenda estima que as chamadas pauta-bomba, em discussão no Congresso Brasileiro, devem aumentar os gastos em R$2 trilhões nos próximos 10 anos. Uma dessas pautas é justamente a renegociação das dívidas de agricultores, que foi aprovada ontem pelo Senado. A medida promete alívio aos produtores rurais, mas, ao mesmo tempo, acende um alerta para o impacto nas contas públicas do governo. O texto original do projeto, apoiado pelo governo, defendia a linha de crédito apenas para impactos causados por mudanças climáticas, como produtores do Rio Grande do Sul, que sofreram com as enchentes em 2024. Mas o Senado ampliou o alcance para produtores afetados por conflitos geopolíticos. A agricultura brasileira passa por um momento terrível. Nós temos as commodities em baixa, nós temos os juros em alta, nós plantamos uma safra, senador Davi, com $1,06 e estamos colhendo com $1,05. Isso é mortal. O texto aprovado prevê financiamentos com limites de 10 a 50 milhões de reais e juros que variam de 3,5% a 7,5% ao ano. Segundo o governo, a proposta pode gerar um impacto fiscal de 140 bilhões nos cofres da União em 10 anos. Que não o projeto como um todo, mas partes do projeto têm que serem revistas na Câmara dos Deputados ou, eventualmente, em veto do Presidente da República. E, se preciso, a gente vai questionar eventual ação do Congresso que não cumpra a Lei de Responsabilidade Fiscal no Supremo Tribunal Federal. As chamadas pautas-bomba geram um aumento significativo de gastos nos cofres públicos, o que dificulta o cumprimento da meta fiscal. Além do crédito rural, o Senado mandou para a Câmara um projeto de lei que aumenta o piso salarial de médicos e dentistas de R$ 3.600 para R$ 13.600. Outras 2 propostas estão em tramitação. A que aumenta a imunidade tributária para igrejas e a que prevê a aposentadoria especial para agentes públicos de saúde. Nas redes sociais, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, criticou e disse que o Congresso não pode criar despesas para estados e municípios sem apontar a fonte de custeio. Começou a Copa do Mundo. A gente que espera há 4 anos a chegada desse grande evento que movimenta o mundo inteiro. E a cidade do México recebeu a cerimônia que marcou o início da Copa do Mundo de 2026. Reuniu milhares de torcedores, viu também manifestações acontecerem do lado de fora e, claro, muita expectativa nessa Copa que se divide entre 3 países, México, Canadá e Estados Unidos. E é justamente para lá que a gente vai, para Nova York, onde está a nossa correspondente Júlia Flores, com mais informações desse início de Copa do Mundo. Quero saber também como é que está essa seleção brasileira que está treinando aí próximo em Nova Jersey. Olá, Júlia! Boa noite. Nossa, tá animado aí, ó, tudo colorido atrás. Boa noite, Fabiola. Isso mesmo.
Hoje a gente teve a cerimônia de abertura, uma das 3, né, cerimônias de abertura. E o primeiro gol do Mundial já tem dono. O Quiñones marcou na vitória do México contra a África do Sul e deixou seu nome na história desse Mundial. Enquanto isso, aqui nos Estados Unidos, a seleção brasileira fez o penúltimo treino antes da estreia contra o Marrocos e foi possível ver uma equipe cada vez mais próxima da titular. O dia também teve coletiva de Alisson, um goleiro que disputa a 3ª Copa da carreira, elogiou o trabalho de Ancelotti e disse que o treinador, trouxe um ambiente mais confiante e motivado aí para a seleção. Daqui a pouco você vê como foi esse primeiro dia de Copa e também mais detalhes da seleção. Marcelo Duó traz todas as informações. É isso, obrigada, Júlia. Ela e Marcela Duó e também nossa equipe por lá acompanhando todos os detalhes. Em instantes a gente volta com essa questão aí para você. Vamos então falar agora sobre as questões políticas do Brasil e jurídicas. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, deu 5 dias para que a juíza Karina Malaguido explique a nomeação do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes como perito em uma ação no Paraná. Eduardo Tagliaferro é réu no STF acusado de vazamento de mensagens do gabinete de Moraes. Ele tem um mandato de prisão em aberto e está foragido. A nomeação de Tagliaferro foi revogada. E o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a maior parte da decisão que aumentou a responsabilidade das Big Techs sobre os usuários que publicam nas plataformas. O STF analisou os recursos das grandes empresas. Vamos a Brasília? Quem tem informações sobre isso é a Gabriele Freire, a respeito desse julgamento, que também tem chamado bastante atenção. Olá, Gabriele, boa noite. Oi, Fabíola, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Olha, os ministros concordaram com a maior parte do voto do ministro Dias Toffoli, que é o relator de 9 dos 12 recursos apresentados pelas grandes empresas. Toffoli defendeu o entendimento de que as empresas são responsáveis pelos conteúdos que os usuários publicam. Ou seja, se o usuário publicar uma incitação a um crime e uma vítima se sentir lesada, pedir para a plataforma retirar esse conteúdo do ar, mesmo sem uma decisão judicial, essa empresa deve retirar o conteúdo, podendo ser responsabilizada se isso não ocorrer. Isso vale para uma gama de crimes específicos, incitação a crimes como antiterrorismo, homofobia, violência contra a mulher, entre outros. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques chegaram a falar sobre a preocupação da retirada desse conteúdo sem uma ordem judicial e defenderam que isso não deve ocorrer em qualquer alegação de ilegalidade. Sobre esse ponto, como o conteúdo deve ser retirado do ar, os ministros ainda não chegaram a um consenso. Então, sobre isso, ficou definido que eles vão decidir esse e outros pontos na sessão da quarta-feira da semana que vem. Os ministros formaram maioria para um outro entendimento, que é o do prazo que essas empresas vão ter para se adaptar às regras definidas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, por maioria, os ministros já definiram que essas Big Techs vão ter 60 dias a partir dessa decisão do Supremo para se adaptar a essas regras. Fabíola. Muito obrigada, Gabriele. O Partido dos Trabalhadores pediu ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal que investigue o dinheiro arrecadado para financiar o filme Dark Horse. O filme que será lançado ainda neste ano em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O PT pede ainda que seja apurado se houve um caixa 2 para a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República. O pedido de investigação tem como base reportagens do site Intercept Brasil. As matérias apontam que o filme recebeu 61 milhões de reais. O partido pede ainda que seja investigado se o longa obteve todos os registros necessários na Ancine para ser produzido no Brasil. Eleições no Peru, a disputa segue voto a voto. Com 98,22% dos votos apurados, 98,22%, não é possível cravar ainda quem venceu o pleito e quem será o próximo presidente. A diferença é de pouco mais de 600 votos entre a candidata da direita, Keiko Fujimori, que está ligeiramente à frente neste momento, e o candidato da esquerda, Roberto Sanches. Por causa da diferença mínima de votos, especialistas acreditam que será necessária uma recontagem desses votos para garantir a governabilidade no país.
E preste atenção a essas imagens. Uma menina de aproximadamente 4 anos ficou pendurada no parapeito da janela de um prédio. Isso aconteceu em Londres, no Reino Unido. As imagens que circulam nas redes sociais mostram que a criança tenta se agarrar na janela para não cair. Uma mulher tenta pegar a criança, mas não consegue. Rapidamente aparecem para ajudar um policial e um morador local. Eles tentam acalmar a criança até que ela conseguisse pular. E, finalmente, ela foi resgatada sem ferimentos. A multidão que parou para acompanhar essa movimentação grita aliviada e aplaude esses heróis urbanos. A guerra entre os Estados Unidos e o Irã parece entrar em uma nova fase. Depois de 2 dias de bombardeios e muitas ameaças de uma nova escalada e ainda maior neste conflito, o presidente dos Estados Unidos afirma que as negociações avançaram e diz ter, inclusive, suspendido novos ataques militares. Mas, apesar do tom mais otimista da Casa Branca, o cenário continua cercado de incertezas e já provoca também impactos na economia americana. Vamos acompanhar a reportagem da Luciana Guimarães. Ameaça atrás de ameaça. A madrugada foi marcada por uma nova rodada de ataques americanos contra alvos militares iranianos. A reação veio rapidamente. A Guarda Revolucionária do Irã lançou mísseis e drones contra instalações militares americanas no Bahrein, Kuwait e Jordânia. E o presidente Donald Trump anunciou que pretende tomar a ilha Karg enquanto a escalada da guerra se intensifica. Ele comparou ainda seus planos com a forma como os Estados Unidos assumiram o controle do setor petrolífero da Venezuela após capturarem o então presidente Nicolás Maduro em janeiro. Sem cansar de polêmicas, ontem foi divulgado que a inflação subiu para o maior nível em 3 anos, puxada principalmente pelos preços da energia. Questionado sobre a alta, Donald Trump surpreendeu ao dizer que adora a inflação. E afirmou que os custos do conflito são um preço necessário para atingir os objetivos dos Estados Unidos. Ou seja, mais do mesmo. A região vive um paradoxo. Quanto mais se fala em paz, mais a guerra produz fatos. E o barulho das explosões continua chegando antes das assinaturas. E os consumidores americanos acompanham de perto uma outra batalha, a dos preços. Quando guerra e inflação entram na mesma manchete, o impacto não fica restrito ao campo militar. Ele chega aos postos de gasolina, ao supermercado e ao bolso do eleitor. A inflação do mês de maio nos Estados Unidos caiu literalmente como uma bomba, tanto no âmbito econômico como também político. Para a população dos Estados Unidos, a inflação é um flagelo. Eles têm uma aversão muito grande à inflação. Isso costuma fazer com que a popularidade dos presidentes e dos políticos caia vertiginosamente. A cada novo míssil lançado, cresce a dúvida sobre quando e como, finalmente, os conflitos terão fim. Enquanto isso, fontes ligadas a ambos os países afirmam que continuam discutindo uma solução provisória. Na pauta estão a liberação de recursos iranianos congelados no exterior e medidas para reduzir a tensão no Golfo. A situação no Oriente Médio se aproxima de uma encruzilhada. A questão agora é se prevalecerá a lógica de um acordo ou a dinâmica da guerra. De volta ao Brasil, presta atenção nessa história. O que era para ser um poço em busca de uma água acabou se transformando em uma descoberta inusitada no interior do Ceará. Em novembro de 2024, um líquido escuro foi encontrado em um sítio de Tabuleiro do Norte. Somente nesse mês de maio, a família recebeu a confirmação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível de que essa substância encontrada é petróleo cru. Enquanto perfurava o solo da propriedade da família, o agricultor Sidrônio Moreira viu um líquido escuro, denso e com cheiro forte jorrar do poço. Os testes realizados pelo laboratório da ANP confirmaram que a amostra analisada é petróleo cru.
Um processo administrativo foi aberto para avaliar o contexto geológico da área e a possibilidade de futura exploração. Eu fiquei muito satisfeito com a notícia, porque já havia esperado, que eu esperasse que viesse a notícia boa, eu estava esperando a notícia. A descoberta foi feita a apenas 40 metros de profundidade, o que surpreendeu até os técnicos da agência. Agora começa uma etapa longa de estudos para saber se existe quantidade suficiente de petróleo e se a exploração comercial é viável. Que envolve não só as questões de avaliação do material, como foi feito, mas também estudos geológicos da área, estudos econômicos dessa área, estudos ambientais, para que nesse próximo processo, o órgão consiga se manifestar, trazendo para a comunidade, trazendo de forma oficial, se aquela área merece ser demarcada como um novo bloco de exploração. A confirmação de que o líquido encontrado neste sítio em Tabuleiro do Norte é realmente petróleo chegou somente neste mês de maio para a família do agricultor. Agora, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente vai avaliar a questão ambiental e analisar se existe algum risco para o local após a descoberta. Como o petróleo ele gera risco de uma contaminação ambiental, principalmente do solo e da água subterrânea, e é uma comunidade rural, que as pessoas lá, elas utilizam água subterrânea para beber, então é importante que não tenha contaminação. O processo ainda deve passar por estudos geológicos, licenças ambientais e até possíveis leilões de áreas para exploração, etapas que podem levar anos. Enquanto isso, a família de Sidrônio segue na expectativa. Mesmo sem ter direito à propriedade do petróleo que pertence à União, o agricultor poderá receber uma participação financeira caso a extração seja autorizada. Vamos esperar o primeiro passo, que tudo corra em paz e que isso saia logo, E se tem Copa do Mundo, tem festa na capital paulista, é claro, e também exposição. O Museu do Futebol, com uma mostra temporária sobre a Copa do Mundo, mostrando uniformes da seleção brasileira. Olha que beleza! Natália Santana esteve lá e traz tudo aqui no Rede TV News. A lendária camisa verde e amarela. Sonho de todo jogador de futebol. Vestir o manto sagrado e representar o país. E se tem conquista de mundial, o atleta fica marcado para sempre na história do esporte. Foi assim com o dono dessa camisa, o centroavante Mazzola, campeão do mundial em 1958 na Suécia. E com o lateral esquerdo branco, que vestiu esse manto aqui, em 1994, no ano do tetracampeonato. E tem camisa que marcou também as derrotas, como a do Neymar no Mundial do Brasil em 2014 e o vexatório 7-1. Se tem Copa do Mundo, uma das casas do futebol em São Paulo não deixaria a data passar em branco. O Museu do Futebol inaugurou a exposição temporária Amarelinha, que mostra a evolução das camisas da seleção canarinho. Foi um processo que a gente teve junto com colecionadores, mas também no paralelo com pesquisadores que têm a materialidade têxtil como pesquisa e como assunto. Então a gente tentou desdobrar tanto para a iconicidade desse acervo, mas também para refletir sobre a materialidade, o design, o desenho e a história que envolve cada peça. Essa camisa aqui é do Ronaldinho Gaúcho no último título de Copas do Mundo da seleção brasileira, o pentacampeonato de 2002, disputado no Japão e na Coreia do Sul. Um manto que remete a memórias que deixam qualquer torcedor saudosista com vontade de rever aquela geração. Eram muitos craques, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos. Então, para mim, foi a última melhor geração que a gente viu aí de seleção. E até quem nem era nascido há 24 anos sabe o peso de ídolos como Ronaldinho Gaúcho e companhia, viu? Uma lenda, várias histórias e vários gols.
quem quer torcer e ver os gols do Brasil, o museu vai transmitir alguns jogos do Mundial. Uma pracinha da Copa, onde a gente vai ter jogos de futebol, vivências de futebol. A gente vai ter visitas mediadas voltadas para o tema. A gente vai ter programações como oficinas de bandeirão, de pintura, pintura facial. Então, a gente tem uma programação bem rica aí para os próximos momentos, que inclui tanto a exposição temporária, programação cultural e educativa. A gente está aberto de terça a domingo, das 9 às 6 da tarde, com entrada até às 5, com exceções para os Jogos do Brasil, então do dia 13 e 24, que a gente vai ter uma programação estendida até o fim do jogo. Por aqui o clima é de muita torcida pela nossa seleção. Vai, Brasil! Quem mora em Pernambuco sabe, né? Uma das grandes tradições de Recife é o famoso bolo de rolo, que é uma delícia. Você sabia que uma confeitaria por lá refez a taça da Copa do Mundo no formato de um bolo de rolo? Pô, deve ter ficado bom isso, hein? Vamos conferir? Que a Copa do Mundo é uma febre mundial, todos sabem. Mas quando o assunto é torcer pelo Brasil, a criatividade do pernambucano entra em campo. A confeiteira Vandely Ferraz decidiu antecipar a chegada da taça mais desejada do momento e criou sua própria versão. Mas nessa disputa, o ouro deu lugar a um dos maiores orgulhos da culinária local, o bolo de rolo. A escultura 3D comestível chama a atenção pelos detalhes e pelo sabor. Produzida em versões de 1 e 2 quilos, a taça é feita com ingredientes que carregam a identidade pernambucana. A taça ela é feita de casca de bolo de rolo. Dentro tem chocolate e depois brigadeiro de creme cheese e goiabada cascão, que é uma coisa muito nossa também. Goiabada você encontra, mas cascão é mais aqui. Quem pensa que a homenagem à Copa para por aí se engana. Além da taça, outro símbolo do futebol ganhou uma versão açucarada. A bola entra em campo como sobremesa, mas aqui o recheio é muito mais gostoso. Resolvi pegar mini bolinhos de rolo e colocar em formatinhos de caramelo. A torcida pelo Hexa tá forte, mas enquanto a taça de ouro não chega, eu fico com essas delícias aqui. A Copa do Mundo começou de um jeito diferente lá em Londres. Uma apresentação de Nessun Dorma ao ar livre chamou a atenção dos torcedores londrinos e de quem passava em frente à Royal Opera House, um dos lugares mais famosos para a música clássica. A peça imortalizada por Luciano Pavarotti na Copa de 1990 é uma das áreas mais famosas de Giacomo Puccini, compositor de Turandot de 1926. A peça se tornou a queridinha dos fanáticos por futebol, ao ser utilizada também na Liga dos Campeões. E assim a gente termina o nosso Rede TV News. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Voltamos amanhã, 7:45. Até lá.